O mega empresário Elon Musk tem vindo muito a público nos últimos anos, não só para apresentar seus feitos ao mundo como empresário, mas também com avisos e alertas relacionados a diversos eventos, desde a guerra na Ucrânia até os acontecimentos espaciais. Seu último aviso tem a ver com o Sol. O que será que está por vir? Como vai? Tudo bem? Eu sou o Bombinha e é um prazer te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hoje, vamos tentar entender o que Elon Musk quis dizer com "isto está se tornando real" em relação às tempestades geomagnéticas provocadas pelo Sol e também entender um pouco mais sobre esse fenômeno que ocorre durante os ciclos solares. O Sol é uma estrela da categoria anã amarela, que existe há cerca de 4,6 bilhões de anos. Sua massa é 332.900 vezes a da Terra e seu volume cerca de 1,3 milhões de vezes maior. Ele está a uma distância de 150 milhões de quilômetros da Terra, ou uma unidade astronômica, como é normalmente dito na astronomia. Em outras palavras, a estrela está a apenas 8,3 minutos-luz de distância, o que quer dizer que seus raios demoram 8 minutos e 18 segundos para chegar à superfície do nosso planeta. Se fosse possível juntar o Sol, os planetas, os cometas, os asteroides e os satélites naturais de todo o Sistema Solar em uma única massa, só a nossa estrela responderia por 99,6% de toda essa massa reunida. Incrível, não? Do que é formado o Sol? Ele é composto primariamente de hidrogênio, que corresponde a 74% de sua massa, ou 92% de seu volume, e hélio, que ocupa 24% da massa solar, ou 7% do volume. O restante dos elementos são oxigênio, ferro, níquel, enxofre, silício, magnésio, neônio, cálcio e crômio. E mais, o Sol não é sólido, como os planetas rochosos. Ele é um plasma tão denso que gera uma gravidade tão excepcional e é capaz de segurar todos estes elementos juntos e ativos. Estima-se que a temperatura da superfície do Sol seja de 5.780 Kelvin, na média. Convertendo esse valor em Celsius, temos 5.506,85 graus. E a gente aqui reclamando de um calorzinho de 40 graus, né? Você sabe me dizer qual é a cor do Sol? Bom, normalmente, ao olharmos para o nosso astro-rei, o que vemos é a cor amarela, certo? Às vezes, dependendo da hora, da localização geográfica e da época do ano, o vemos na cor vermelha ou alaranjada, especialmente quando ele vai se pôr. Mas saiba que o Sol não possui nenhuma dessas cores, porque ele é branco. Sim, o Sol é branco. As diferentes cores que enxergamos são causadas pela atmosfera da Terra, que é outro importante elemento desse nosso vídeo de hoje. Mas daqui a pouco você saberá o porquê. Aliás, os compostos da atmosfera, especialmente os cristais de água existentes nela, é que nos fazem ver o céu azul, quando, na verdade, ele é o que vemos à noite, escuro. Isso porque os raios do Sol criam a ilusão do azul ao cruzarem essas partículas de água da atmosfera. Quanto mais alto se vai, mais enegrecido torna-se o nosso teto. Bom, para entender um pouco mais sobre o que está por vir, é importante entendermos algumas particularidades do astro-rei que ocorrem em sua superfície. Vamos começar pelas erupções solares. Tratam-se de explosões causadas por mudanças repentinas no campo magnético do Sol. Os gases emergem da superfície e são lançados na coroa solar, onde atingem temperaturas de mais de 1,5 milhões de graus Celsius, formando arcos chamados anéis coronais. Depois esfriam e voltam a se chocar com o Sol a uma velocidade próxima a 100 km por segundo. No Sol há também as chamadas manchas solares. São zonas consideradas, entre aspas, frias e que perfazem os campos magnéticos que atraem e acumulam uma camada de plasma que impede a saída de prótons e elétrons emitidos. Quando a pressão rompe a bolha que se forma com esse acúmulo, ocorre a erupção solar. As manchas, que são cerca de 1.500 graus Celsius menos quentes, formam-se aos pares e tendem a se dirigir para a região equatorial do Sol. No interior do astro-rei é que ocorre um processo em que há um acúmulo inimaginável de energia, que é a fusão nuclear. Nesse processo, são liberadas partículas de prótons e nêutrons, que são atraídos e se acumulam nos campos magnéticos.
A enorme concentração dessas partículas é que acaba explodindo, gerando ventos tão poderosos que chegam a atingir, em maior ou menor grau, todos os planetas e outros objetos do nosso sistema solar. A isso também é dado o nome de tempestade solar. Ela ocorre dentro daquele ciclo solar de 11 anos. Com exceção de Vênus e Marte, todos os demais planetas possuem um campo magnético ao seu redor. Esse campo é chamado de magnetosfera e é gerado a partir do movimento dos metais derretidos em seu interior. O da Terra, por exemplo, fica situado acima da atmosfera. A magnetosfera é também responsável por um dos fenômenos mais bonitos deste planeta, a aurora boreal, que ocorre devido à tempestade solar. E o que essas tempestades solares são capazes de fazer conosco? Simplificando, quase nada. Isso porque elas são muito rápidas, a ponto de não atingirem eficazmente nossas células. No entanto, se a ocorrência fosse duradoura, no mínimo, não seria conveniente sair de casa. Às vezes pode estar acontecendo uma tempestade solar neste momento, e nós não nos damos conta. Por outro lado, os satélites que estão em órbita, bússolas, radares e outros tantos instrumentos eletrônicos que usamos no dia a dia são afetados em maior ou menor grau. Em fevereiro deste ano de 2022, algo inesperado ocorreu. Inesperado de certa forma, por parte dos cientistas, pois não imaginavam que o efeito fosse tão devastador no sentido financeiro. O fato é que houve uma tempestade solar mais forte do que se esperava para o período, uma vez que o ciclo de 11 anos se dará entre 2023 e 2024. Como resultado dessa tempestade, nada menos que 49 satélites da empresa SpaceX de Elon Musk foram literalmente torrados pelo intenso calor. A tempestade irrompeu a atmosfera terrestre, fazendo com que a maioria dos satélites queimasse poucos dias após seu lançamento. Felizmente, nenhuma vida foi perdida. No entanto, os danos causados foram enormes, chegando à casa dos milhões de dólares. Elon Musk que o diga. A Starlink, uma divisão da SpaceX, já enviou para a órbita da Terra 2.000 satélites que orbitam normalmente agrupados, formando um rastro luminoso que já confundiu e deixou muita gente leiga de cabelo em pé, achando que aquilo fosse uma invasão alienígena. Os satélites da Starlink têm como função oferecer acesso à internet rápida em qualquer local do planeta, conforme é dito no próprio site. No início de agosto de 2022, outra tempestade ocorreu, a qual gerou ventos solares de 600 km por segundo. O Discover, sigla em inglês para Observatório do Clima do Espaço Profundo, que pertence à NASA, informou que as correntes começaram mais leves e foram ganhando força ao longo do dia. O evento foi registrado no dia 7 de agosto. Os cientistas não souberam dizer o porquê dessa ocorrência tão inesperada. Talvez seja devido ao fato de o Sol estar se aproximando do final de seu ciclo. Acredita-se ainda que pode ter sido uma CME, sigla em inglês para ejeção de massa coronal, que ocorreu de forma aleatória, como pode também ter sido causado por um buraco encontrado na região equatorial do Sol 2 dias após a ocorrência. As tempestades magnéticas são classificadas pelo NOAA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em 5 escalas, assim como se classificam os furacões. A escala G5 é a mais preocupante, pois além de queimar satélites, interfere sistematicamente no controle de voltagens. Colapso total nas redes de energia pode danificar transformadores, sendo capaz de provocar apagões em diversas regiões do planeta simultaneamente. A escala G1 é a mais leve de todas e causa pequenos impactos na voltagem, fazendo-a flutuar. Animais migratórios, como as aves, também já sentem alguns efeitos mesmo nesse nível baixo de radiação e podem perder sua orientação. A preocupação não é só de Elon Musk, mas também de empresários no ramo de satélites e equipamentos espaciais, além de toda a comunidade científica. É que a próxima tempestade solar, aquela que é prevista para o final do ciclo solar, seja de escala G5 ou pior. Isso porque, mesmo não atingindo seu ciclo completo, o Sol tem enviado grandes e violentas labaredas de radiação em direção à Terra. Então você pode se perguntar se é possível haver um colapso generalizado nos sistemas de comunicação, na distribuição de energia elétrica, no acesso à internet, no funcionamento dos celulares, entre outros recursos que hoje temos disponíveis. A resposta é sim, pode. Só não pode, como também tem tirado
sono de conhecedores do assunto. Uma das maiores preocupações é em relação aos blackouts, como aconteceu na cidade de Quebec, no Canadá, em 1989, como resultado de uma tempestade solar. Os custos são altíssimos, pois não é algo que se resolve dentro de uma hora pelo pessoal da companhia elétrica. Como dizem, o buraco é mais embaixo. E o que podemos fazer quanto a isso? Nada. Pelo menos por enquanto, não temos tecnologia que possa desviar, nem muito menos impedir os ventos solares. O que as gerações futuras poderão fazer é desenvolver algum equipamento que possa, de alguma forma, amenizar a força ou frear a propagação da energia lançada pelo Sol. Apesar de isso chegar a ser utópico. O jeito é rezarmos para que algo mais sério não ocorra. Se gostou do conteúdo, deixe seu joinha para ajudar o canal, ok? Inscreva-se se ainda não é inscrito e esteja pronto para assistir os vários conteúdos interessantes que trazemos todas as semanas para você. Ative também as notificações e deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? Um abraço fraternal, fiquem bem, obrigado!